Bom, gente, sem perder tempo, eu já vou saudar aqui conosco, do outro lado da tela, o nosso primeiro comentarista aqui nesta segunda-feira. Cumprimento o historiador, escritor e professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, João César de Castro Rocha. Professor João César, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bom? Bom dia para você e para toda a sua audiência. Tudo bem, professor. Quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença no nosso programa para a gente falar um pouco sobre o cenário da política nacional, né? Primeiro, antes de a gente entrar aí no tema relativo ao golpismo, a ação ou as ações do Supremo Tribunal Federal para conter essa sanha no nosso país, eu queria analisar um pouco do cenário conjuntural, né? Porque a gente tem o governo Lula aí refém, digamos assim, do grande capital nesse momento, enfrentando uma série de problemas nessa tentativa de recuperar popularidade, né? Pelo menos conseguiu estancar e levemente recuperar aí um pouco do apoio popular que foi perdido no início desse ano a partir de algumas iniciativas que foram tomadas, só que agora surge essa polêmica, essa situação toda envolvendo o INSS, essa fraude, esse escândalo de fraude que foi iniciado no governo Bolsonaro e teve continuidade na atual gestão. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais a análise sobre essa situação envolvendo o INSS. Mas antes eu queria uma análise sua mais geral, professor, a respeito de como é que o senhor avalia o governo Lula nesse momento, um momento de muitas dificuldades, onde o presidente atualmente está fora do país, realizando ali diálogos, acordos com lideranças internacionais, está na China, inclusive, nesse momento. Daqui a pouquinho vou falar sobre isso na conversa que eu vou ter com o professor Bernardo Kocher, mas como é que o senhor avalia esse momento do nosso país, especialmente da gestão do presidente Lula, professor? Há dois cenários possíveis para que pensemos, Anderson. Comecemos por um cenário pessimista. Num cenário pessimista, o que está acontecendo agora é algo similar a se imaginássemos a famosa luta do Muhammad Ali, com o George Foreman. Você se recorda, não é? A luta no Zaire, a famosa luta do Foreman com Ali, em que o Foreman era favorito em quase 100%, um dos boxeadores mais fortes da história do boxe, dono de uma força bruta incrível e de uma técnica admirável. A própria equipe do Ali achava que ele seria, do Muhammad Ali, achava que ele seria massacrado, menos o povo do Zaire, que amava o Muhammad Ali. E ele adotou uma técnica. Ele, consciente que ele não teria condições de uma troca franca com George Foreman, ele literalmente se aquartelou no ringue, levantou os braços para não ser golpeado na cabeça e suportou o ataque furioso do George Foreman. E ficava provocando, dizendo: é tudo isso que você tem, essa é toda a sua força, não está fazendo efeito algum. O Foreman, absolutamente alucinado de raiva, batia sem parar, até que teve um momento que ele respirou fundo. O Muhammad Ali compreendeu que, nesse instante, o Foreman havia se cansado de tanto bater, e numa única sequência de socos, nocauteou o George Foreman, o que parecia algo absolutamente impossível. Você se recorda disso, Anderson? Recordo bem, professor. É uma cena que eu acho que todos têm essa, os que admiram o Muhammad Ali, todos têm essa cena na cabeça. Agora imaginemos uma possibilidade. Imaginemos que a sequência de socos do Muhammad Ali não fosse suficiente para derrubar o George Foreman. Ele teria entrado pela primeira vez numa luta aberta e estaria nocauteado o Muhammad Ali, e não o contrário. O governo Lula parece que até hoje, dia 12 de maio, segue pendurado no ringue, segue nas cordas, aguentando todo tipo de golpes. Entre eles o de um furioso George Foreman das redes sociais, que é o Nicolas Ferreira, que a cada vídeo que produz tem centenas de milhões de visualizações e produz estragos políticos verdadeiros. Então, no cenário pessimista, a estratégia do governo está falhando. Agora, podemos ter uma visão menos pessimista. Nessa visão menos pessimista, essa situação do INSS deve ser um momento de despertar do governo da frente ampla. Nós já conversamos aqui algumas vezes. Não existe possibilidade objetiva para que o governo do presidente Lula e do vice-presidente seja um governo de esquerda. Essa possibilidade não existe.
O que está dado no horizonte é a possibilidade de um governo de centro-esquerda. É a única possibilidade que o presidente Lula tem de fato, levar adiante a possibilidade da reeleição em 2026. Então, é necessário que o governo saia das cordas e o governo comece a não apenas reagir, mas comece a ter ações objetivas e concretas, Anderson. E, sobretudo, que tenha uma comunicação mais voltada para a população no seu cotidiano. Por exemplo, caso você vai falar com um especialista sobre isso, vou mencionar apenas um fato objetivo. Comprovados até agora, o desvio da ordem de 3 bilhões. 6 bilhões é a projeção possível feita pelo próprio INSS. 90 bilhões divulgados pelo Nicolas Ferreira é a totalidade dos empréstimos consignados e dos descontos, dos quais a maior parte são legítimos. São empréstimos efetivamente contratados e são associações efetivamente feitas por aposentados. O universo da fraude é ínfimo em relação ao total dos 90 bilhões mencionados pelo Nicolas Ferreira. Mas isso não importa, a fraude é absolutamente condenável. Todos têm que ir para a cadeia. Você tirar dinheiro de aposentado com um golpe tão vil quanto este, ou seja, teoricamente um aposentado se associou a um grupo, a um centro, ele não o fez e por isso é um desconto mensal, um desconto que não é muito grande, por isso pode passar imperceptível, mas que quando somado em centenas de milhares de aposentados é muito dinheiro. Então os que fizeram isso têm que ter os bens congelados e têm que ir para a prisão, ponto. Agora, para que isso seja feito, é importante que a audiência entenda, Anderson. Para que esse desconto seja feito, ele não pode ser feito individualmente. Ou seja, eu não posso dizer, vou retirar R$10 da conta do Anderson. Vai para onde essa conta, esses R$10? É preciso que haja um convênio assinado entre o INSS e uma associação, um clube, um grupo, um centro, que oferece, em troca do desconto, benefícios. Então, se não houver um convênio em que o INSS autorize o desconto, não é possível fazê-lo. São 11 os convênios sob suspeita. Dos 11 convênios sob suspeita, 9 foram assinados na época do Jair Messias Bolsonaro. Portanto, o roubo começa em 2019. Houve falha do governo Lula? Houve, é óbvio que houve. Estamos em maio de 2025. Não é possível que entre 1 de janeiro de 2023 e 12 de maio de 2025 não se tivesse nenhuma suspeita, não houvesse uma investigação, não houvesse um rigor maior para controlar o dinheiro dos aposentados. Ao que parece, o ministro Carlos Lupe, que no extenso relatório da Polícia Federal não tem o seu nome citado nenhuma vez, é importante dizê-lo, mas ao que parece, o ministro Carlos Lupe falhou porque ele teria recebido advertências desse desconto e não agiu de maneira imediata e célere. Então, há falhas no governo Lula, mas a corrupção começa no governo Bolsonaro. Não é possível que, mais uma vez, a extrema-direita seja capaz de impor uma versão absolutamente falsa de um fato que compromete diretamente a própria extrema-direita. O governo tem que reagir, Anderson. Não é possível imaginar o tempo todo que o mundo é rosa. É isso. Está faltando reação do governo em relação ao que está em curso. O fato, professor, é que o governo sabia do que estava acontecendo no INSS. Há informações aí de reuniões que aconteceram onde o próprio ministro Carlos Lupe e o atual ministro da Previdência foram avisados do que estava em curso lá no INSS e muito pouco ou nada foi feito em relação a esses descontos indevidos dos aposentados. Agora o governo vai devolver esses recursos, vai cobrar vai entrar em contato com os aposentados, saber se os descontos foram autorizados ou não, e a partir daí vai começar a realizar a cobrança dessas associações que, de alguma forma, indevidamente fizeram esses descontos nos contra-cheques dos aposentados. Professor, ainda em relação a essa questão relativa ao INSS, né, porque a oposição tenta colocar ali em curso uma CPMI no Congresso Nacional, já até o número de assinaturas atingido o número de assinaturas mínimas para a abertura dessa comissão parlamentar mista de inquérito envolvendo deputados e senadores, mas o que estaria faltando seria a leitura em plenário do presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, para se iniciar essa CPMI. O Alcolumbre está ali meio que resistindo e a oposição até ameaça ir ao Supremo Tribunal Federal caso o presidente do Senado não faça leitura para dar início aos trabalhos da CPMI. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como é que o senhor avalia a possibilidade dessa comissão parlamentar mista de inquérito? O governo tem o que temer
Nesse caso, como é que você avalia isso e os efeitos que isso pode produzir para o governo Lula? Bom, vamos lá. Esse é o tipo da situação em que aqui não há mais projeção possível de cenário. É uma situação objetiva muito concreta. Deixou chegar numa situação em que se está nas cordas mais uma vez. Se o governo impede a CPMI, o Nicolas Ferreira vai chegar a 1 bilhão de visualizações. Porque não há outra mensagem política possível de barrar uma CPMI, uma confissão de culpa, Anderson, ponto. Aqui nós somos bem honestos e claros. A CPMI não pode ser barrada pelo governo. Ela será um desgaste absurdo? Claro que sim. Mas que fica lição para o governo. Estamos em maio de 2025, Anderson. Daqui a pouco começa clima eleitoral, o governo não passa no Congresso nenhuma lei para... Se o governo propuser uma lei de anistia, não passa. Porque é ano eleitoral, vão bloquear todas as iniciativas. Está passando da hora do governo começar a agir, Anderson. A CPMI eu não vejo como o governo poderá barrá-la. Barrar a CPMI é uma confissão de culpa. Será o principal combustível da campanha eleitoral de 2026. O tempo todo alguém perguntará para o Lula, num debate, por que barrou a CPMI dos aposentados? É uma situação difícil. Ao mesmo tempo, se tudo começou em 2019, se dos 11 convênios assinados, 9 o foram durante a gestão Bolsonaro, vão para a CPMI. Uhum. Agora, professor, o senhor diz que já passou da hora do governo começar a agir. Que tipo de atitudes deveriam ser tomadas, de fato, por essa gestão envolvendo essa situação toda? Porque eu concordo que também o governo precisa atuar, acima de tudo, mas em que sentido deveria se dar essa atuação do governo? Primeiro, o presidente Lula, deixa eu dizer uma coisa com cuidado, porque é até ridículo imaginar que nós vamos dar aula de política ao presidente Lula, não é isso? Mas o presidente Lula, me parece, precisa compreender de maneira definitiva que o Brasil mudou. Mudou do ponto de vista da radicalização ideológica, mas mudou do ponto de vista do equilíbrio entre as forças, entre os poderes. Desde da instalação do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que é o orçamento secreto, há um deslocamento do eixo de gravidade do governo, porque cabe ao executivo, como o nome indica, Anderson, executar o orçamento. Se o executivo não pode executar o orçamento, a mágica sedutora do presidente Lula se perde. Quer dizer, por que o Lula foi um negociador tão hábil nos seus 2 primeiros governos, especialmente no segundo? Porque ele tinha a chave do cofre. Se você colocar na minha mão o orçamento do Brasil, eu prometo para você que eu vou me tornar um sedutor irresistível. Mas se a chave do cofre agora foi para o Legislativo, qual é a barganha do Executivo para negociar? São cargos. Cargos de primeiro, segundo, terceiro, quarto escalão. Então, uma ação concreta que foi prometida e não foi feita, se a base, teoricamente a base do governo, não vota com o governo, então que todos os cargos sejam retirados. É assim em qualquer democracia do mundo. Porque hoje, ser oposição no Brasil é o melhor dos mundos. Você faz campanha de desinformação na internet, tem milhões de visualizações e ainda tem monetização derivada disso, tem capital político derivado de ser oposição e você ainda tem cargo no governo. Então, o governo começa, de fato, a reagir nesse ponto político. Do ponto de vista econômico e social, é preciso... O Banco Central continua aumentando os juros. A elite financeira está feliz da vida, mas está infeliz toda a vida com o presidente Lula. Não existe... Anderson, vamos lá. É como se o governo da Frente Ampla dissesse assim, luta de classes não, isso é coisa do passado. Ótimo. A Faria Lima faz luta de classe 24 horas por dia, 7 dias por semana, Anderson. A Faria Lima é leitora sagaz do Manifesto Comunista. Você se recorda, não é? Toda a história da humanidade tem sido a história de luta de classe. A Faria Lima diz, de fato, é isso mesmo, especialmente no Brasil. No Brasil é isso, e no Brasil eles dizem, no Brasil melhor ainda. Porque quando um governo de esquerda chega ao poder, ele diz que não tem luta de classes, que tem que ter harmonia. E luta de classe fazemos nós. Como é que a Faria Lima faz luta de classe há 3 anos neste país? Vamos lá, Anderson. Há 3 anos, os técnicos
os especialistas, os economistas, os suprassumos da Faria Lima fazem projeções mensais da inflação. Sempre joga a inflação para cima. E fazem previsões do crescimento do PIB. Sempre jogam o crescimento do PIB para baixo. Há 3 anos erram. E há 3 anos continuam recebendo poupudos salários e bônus pelos seus erros. Não é um erro, Anderson, é projeto. Se você lança a inflação para cima e o crescimento para baixo, o que você está dizendo é que a única forma de controlar a economia, de impedir a inflação, é mantendo os juros altos. Mantendo os juros altos, como a dívida pública é calculada pela taxa Selic, os bancos continuam ganhando milhões, sem fazer rigorosamente nada. É isso, Anderson. É pura luta de classes. É uma redistribuição de rendas avessas, é concentração de renda. Isso a Faria Lima faz todos esses anos, é a luta de classes diária. E nós, do campo progressista, da esquerda democrática, dizemos, não, mas a luta de classes é algo do passado. Estamos agora numa outra fase da vida nacional. Que fase é essa, Anderson? Que fase é essa, né, professor? A grande questão é essa que está colocada. A gente sabe muito bem que a Faria Lima, eu tenho até comentado isso aqui no programa ao longo dos últimos tempos, a única parte dessa história que abandonou a luta de classes foi a esquerda, porque a Faria Lima segue fazendo aí, adotando esse tipo de... Infelizmente, a grande verdade é essa, professor. O grosso da esquerda, ainda há setores, obviamente, que dialogam com a ideia da luta de classe no nosso campo, mas o grosso da esquerda, que está virando centro, infelizmente, dialoga ou não dialoga com a luta de classe. Agora, esse modelo de gestão adotado pelo presidente Lula, professor, que só até citou aí, falou da necessidade de mudança, enfim, essa amplíssima aliança, todas as concessões que foram feitas ao andar de cima nessa política econômica de caráter neoliberal, que não tem se mostrado suficiente para agradar amplos setores da burguesia, o senhor também registrou isso ainda há pouco, haja visto essa debandada aí que a gente tem de partidos da base aliada que se inicia, já tem aí o União Brasil, o próprio PP, esse modelo de gestão que tem feito o presidente perder a confiança dos brasileiros. Ele pode ser modificado, professor, até as eleições do ano que vem, dado o relativo fracasso dele do ponto de vista da classe trabalhadora, consideradas todas as ressalvas, obviamente, diante dos pequenos avanços que a gente teve aqui no nosso país, ou o presidente Lula virou refém dessa lógica entreguista que ele manteve, em alguns casos até ampliou. O senhor citou aí essa situação envolvendo essa necessidade que há do governo mudar de rumo. O senhor observa interesse do governo em mudar essa trajetória, porque o que me parece é que essa manutenção de cargos no Executivo deve continuar, isso não deve mudar, até porque, pelo que dizem lá no Congresso Nacional, hoje a galinha dos ovos de ouro são as emendas parlamentares, a distribuição de recursos para os deputados e senadores, não seriam nem os cargos no Executivo, estão mais de olho nas emendas que são repassadas lá aos mandatos no Congresso Nacional. O senhor avalia possível uma mudança de rumos nesse governo, dado o comprometimento que está colocado dessa gestão com a ampla aliança? O problema vamos lá, essa mudança de rumos é indispensável. Se não ocorrer, 2026, se por acaso houver uma nova frente ampla na base do desespero, a extrema-direita vencerá o Senado. E com isso a ditadura começa, mesmo que eles percam as eleições. Então vamos por partes. Você vê que eu estou bem desanimado, não é, Anderson? Eu geralmente sou mais enfático, mas é que a situação está muito complicada. Vamos lá. Essa situação de INSS, então, é péssima, porque volta a campanha antipetista associando o PT à corrupção, não existe uma reação do PT nem do governo à altura do desafio, é verdadeiramente desanimador. Então, vamos lá. Essa política tem que mudar, até porque, Anderson, nem sequer uma política de frente ampla. Porque se fosse uma política de frente ampla, haveria necessariamente um conjunto de políticas que teriam equilíbrio. Não é equilíbrio hoje, nós nos encaminhamos para um governo de centro-direita, o que é dramático. É dramático porque nunca o projeto da Faria Lima para o Brasil é um Tarcísio de Freitas presidente. Com que objetivo?
de pinochetizar o país. O projeto era a pinochetização do Brasil. Por que ele não foi exitoso com Bolsonaro? Porque nós tivemos com Bolsonaro a fortuna do século. Não teremos essa mesma fortuna duas vezes. O Bolsonaro é uma pessoa com excepcional capacidade de comunicação, apesar dos problemas com a linguagem, revelou-se com carisma messiânico, que nós jamais imaginamos em alguém com a limitação cognitiva do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é um errático, e no limite, falta a ele verdadeira coragem, verdadeiro valor em situações complexas, em que ele sempre recuou. A extrema-direita chegou ao poder no Brasil com Jair Messias Bolsonaro. Nós não vamos ter essa sorte de novo, Anderson. Nós não vamos ter a sorte da extrema-direita chegar ao poder, se chegar com uma figura tão despreparada quanto Jair Messias Bolsonaro. Anderson, se o Jair Messias Bolsonaro tivesse 2 neurônios em funcionamento perfeito, eu e você não estaríamos aqui agora, Anderson, não teria sido reeleito. Se quando a Pfizer ofereceu as vacinas para o Brasil, tentando se aproveitar da estrutura do SUS para fazer do Brasil uma vitrine mundial para a sua vacina, se o Bolsonaro tivesse comprado as vacinas da Pfizer, no primeiro momento do oferecimento da Pfizer, e o Brasil tivesse sido o primeiro país, graças ao SUS, a vacinar toda a sua população, Anderson, você acha que o Bolsonaro não teria sido eleito? Sem dúvida. Ele teria sido reeleito, não teria? Certamente. Então, você acha, será que de fato nós acreditamos que nós vamos ter essa mesma fortuna duas vezes? Se a extrema-direita voltar ao poder com Tarcísio de Freitas, o país acabou, Anderson. No primeiro ano de governo, o Tarcísio de Freitas será considerado um deus para a Faria Lima. Sabe por quê? Porque no primeiro ano de governo ele vai privatizar a Petrobras, privatizar a Caixa Econômica, privatizar o Banco do Brasil, privatizar todos os grandes ativos da União. E na Bacia das Águas, como ele fez com a Sabesp, na Bacia das Águas, a Sabesp aumentou, em alguns casos, as contas de água em 200%. Sabe por quê? Porque os executivos da Sabesp aumentaram os seus salários em 600%. É matéria de jornal, eu escrevi uma série de artigos para a minha coluna no ICL com todos os dados. Quando voltar a extrema-direita ao poder neste país, eles voltarão ao poder neste país com maioria na Câmara e maioria no Senado. E não será um trapalhão como Donald Trump. Será um Tarcísio de Freitas, um capitão do Exército. Uhum. Um homem que, ao mesmo tempo, é capaz... Yeah. O senhor falou sobre esse projeto de pinochetização que o Tarcísio de Freitas está colocando em curso. Daqui a pouquinho, inclusive, o senhor escreveu uma série de artigos, como o senhor citou a respeito disso. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o senhor aprofundar um pouco mais essa análise, porque me chamou muito a atenção. Mas antes disso, professor, eu já queria partir direto para essa decisão aí que foi tomada na última semana, na última sexta-feira, de forma unânime, pela primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal, para derrubar a decisão da Câmara dos Deputados que suspende a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL aqui do Rio de Janeiro, por tentativa de golpe de Estado, porque os ministros do STF votaram para o prosseguimento da ação penal contra o parlamentar e suspenderam o andamento do caso relativo a 2 crimes, dano qualificado e deterioração contra o patrimônio da União, esses cometidos após a diplomação dele como deputado federal. O pedido foi apresentado pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro, com o argumento de que a lei proíbe investigações contra parlamentares após a diplomação. E aprovado em tempo recorde lá na Câmara, sem discussão, na última quarta-feira, por 315 votos a 143. A gente até repercutiu isso aqui com o deputado Glauber Braga na última semana no programa. Esse texto, aprovado pelos deputados, no entanto, deixava uma série de brechas, professor, para favorecer o ex-presidente Bolsonaro, visto que ele defendia, acima de tudo, a suspensão de toda a ação penal. Vale ressaltar que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, impôs a tramitação relâmpago dessa matéria à Casa Legislativa. Professor, 5-0 na primeira turma do Supremo contra essa tentativa de conluio na Câmara. Como é que a gente pode analisar essa iniciativa dos deputados e principalmente a resposta da Corte em relação a isso? Vamos lá. Vamos então esclarecer para a audiência da maneira a mais clara possível. Então vamos lá. Qual é a base da iniciativa dos deputados? Essa base, voltemos à história. Quando é que por que o ato institucional número 5 foi decretado?
A ditadura militar desejava processar um deputado, o deputado Márcio Moreira Alves, que havia feito um discurso muito duro, oportuno e corajoso, denunciando as crescentes arbitrariedades da ditadura e o endurecimento do regime. Numa última demonstração de autonomia, a Câmara dos Deputados recusou ao governo a licença para processar o Márcio Moreira Alves. O que fez a ditadura? Fechou o Congresso e decretou o ato institucional número 5, suspendendo o habeas corpus. Por isso, na Constituição de 1988, estabeleceu-se como um dos elementos para tentar evitar uma nova aventura autoritária, estabeleceu-se que um deputado, no exercício do seu mandato, não pode ser processado, nem pelo governo. Porque no exercício do seu mandato, ele dispõe da imunidade parlamentar. Então, percebe de onde veio a ideia, Anderson? Veio de 68 com o Márcio Moreira Alves. Mas a lei é muito clara. Veja, Anderson, imaginemos que você é diplomado deputado no dia 1 de junho de 2025. Se você cometer um crime hoje, dia 12 de maio, você ainda não foi diplomado, você não pode gozar de imunidade parlamentar, Anderson. Porque você cometeu o crime antes da eleição e antes da diplomação. Qual foi a brecha que foi encontrada pelos deputados? O Ramagem, o deputado federal Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, estava sendo processado, como todos do núcleo diretivo, por 5 crimes. Isso. Desses 5 crimes, 3 foram cometidos antes da diplomação, porque são crimes associados à tentativa do golpe. 2 são crimes associados ao 8 de janeiro. Você já até leu aí o patrimônio a dano público, e são 2 crimes associados ao 8 de janeiro. Dano qualificado e deterioração contra o patrimônio da União. Obrigado. No 8 de janeiro, ele já havia sido diplomado. Ele foi diplomado em dezembro de 2022. O que fez a Suprema Corte? A Suprema Corte não simplesmente recusou na íntegra a solicitação da Câmara. A Suprema Corte disse, ok, de fato, dos 5 crimes, 2 serão retirados, porque são posteriores à diplomação. Os 3 crimes, os mais graves, são mantidos, porque são anteriores à diplomação. Eu fui bem claro, não foi, Anderson? Uhum. É isso. Agora, por que é que agora... Mas o mais importante, por que é que os deputados assim agiram? Porque, vamos lá, vamos parar com essa história, Anderson, de que são todos idiotas, ignorantes e imbecis. Porque se a extrema-direita neste país é idiota, ignorante e imbecil, o que somos nós? O que somos nós, Anderson? Porque, bem ou mal, quem está na corda não são eles. Você está de acordo comigo? Sim. Nós estamos no governo. E estamos nas cordas. Então, devagar com dor. Por que eles fizeram isso? Eles não sabem que... Eles não conhecem o Estatuto da Imunidade Parlamentar? Conhecem. Eles conhecem a história do Márcio Moreira Alves? 1 ou 2 apenas. O resto nem sequer faz ideia do que eu disse. Mas eles conhecem o Estatuto da Imunidade Parlamentar? Conhecem. Eles sabem que há crimes que o deputado federal Alexandre Ramagem está sendo julgado, os crimes mais graves são anteriores à diplomação? Sabem. Por que o fazem? Porque é já a pré-campanha de 2026. Porque o verdadeiro objetivo da extrema-direita em 2026 não é a presidência. A presidência, se tornar objetivo, é um bônus. O verdadeiro objetivo da extrema-direita em 2026 é conquistar a maioria no Senado. Por quê? Porque assim eles podem manietar o judiciário. Para isso, o que é necessário? Criar na opinião pública uma ideia de uma ditadura da toga. Como assim? Façamos um projeto que sabemos que é inconstitucional, que será negado pelo Parlamento, pelo Supremo Tribunal Federal, e isso nos dará discurso nas redes sociais para dizer que vivemos a ditadura da toga. É isso, Anderson. É isso. É a construção mesmo do discurso. É claro como a luz do dia.
Sem dúvida, sem dúvida. É uma tentativa de se construir esse discurso, como o senhor muito bem coloca para a gente. Professor, em uma entrevista recente, o senhor comentou que o Jair Bolsonaro não teve êxito semelhante ao de outras lideranças de extrema-direita no mundo, como Viktor Orbán lá na Turquia, porque não conseguiu controlar o judiciário. A pergunta que fica é a seguinte, professor. Por que o Jair Bolsonaro encontrou no STF um anteparo para as suas ações de cunho golpista? E outra, que tipo de compromisso o judiciário tem com a democracia de fato, professor? Esse mesmo judiciário que freou o Jair Bolsonaro é o que escancarou as portas para a precarização ampla, geral e irrestrita do trabalho no país em uma ação recente do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, aliás, reclamou com o presidente Lula sobre questionamentos do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a respeito da suspensão do andamento de algumas ações na corte sobre essa precarização. É o mesmo do judiciário que referendou o golpe na presidenta Dilma Rousseff. Eu queria saber, dá para a gente confiar nesse judiciário, professor? Que bom. Boa pergunta, Anderson. Vamos lá. Então vamos lá, vamos por partes. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, nós devemos muito ao Supremo Tribunal Federal no Brasil e ao Tribunal Superior Eleitoral. Porque em todos os lugares do mundo onde a extrema-direita chegou ao poder e conseguiu perpetuar-se, isso só foi possível por um gesto, que foi a sujeição do judiciário. Sem a sujeição do judiciário, a extrema-direita não consegue corroer as democracias internamente e transformá-las, passo a passo, num Estado autocrático. Quando Viktor Orbán volta ao poder em 2010, depois de perder a tentativa de reeleição em 2002 e mais uma eleição em 2006, em ambos os casos para o Partido Socialista da Hungria, quando ele volta ao poder em 2010, em boa medida devido à crise financeira de 2008. Me permite uma nota ao pé de página importante, Anderson. Vamos lá, pode ser? Uma nota ao pé de página. Vamos lá. Tá me escutando, Anderson? Estou ouvindo, vamos lá. Eu não ouvi você. Vamos lá. Nota rápida ao pé de página, você vai ver a aplicação ao Brasil. Vamos lá. Recordar. Armínio Fraga disse, mais de uma vez, a solução para o Brasil é congelar o salário mínimo por 6 anos. Ponto. 2. Crise mundial, 2008. Crise da especulação financeira dos bancos e crise do crédito imobiliário, chamado subprime, o crédito imobiliário de risco nos Estados Unidos. 2 crises conjugadas, crise mundial. O que fez o governo do Barack Obama e no mundo inteiro, na União Europeia, o que foi correto, investiram-se trilhões de dólares para salvar bancos, para salvar o sistema financeiro, de modo a evitar um efeito dominó. É criticável a ação? Não. Uma crise no sistema financeiro mundial, num efeito dominó, tem consequências imprevisíveis. Nós não saberíamos como a economia voltaria a se organizar. Há algum problema que se tenha feito isto? Desde que os responsáveis pela crise sejam punidos, não. Agora, e na ponta? Por exemplo, nos créditos imobiliários dados sem responsabilidade, que era subprime, os créditos imobiliários com risco, famílias de classe média baixa em condição financeira ainda mais vulnerável, todas perderam suas casas. Não houve um subsídio similar aos trilhões gastos para os bancos. E se você gastou trilhões para os bancos, com 1 bilhão, você resolvia a situação das famílias norte-americanas. O governo Barack Obama fez isso? Não. Consequência, Donald Trump é presidente em 2016, porque é um ressentimento natural. Hungria, 2008, crise mundial. O que faz a União Europeia? Começa a cortar sistematicamente todos os gastos do estado de bem-estar social. Todos! Consequência, insatisfação, ressentimento. Quem volta ao poder em 2010 surfando nessa onda? Viktor Orbán. Está no poder até hoje. Por quê? Primeira ação do Viktor Orbán, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte e depois aposentar os juízes da Suprema Corte e depois
nomear novos juízes da Suprema Corte e depois mudar a lei eleitoral da Hungria e então ficar até hoje no poder. Esse é o projeto. Esse é o projeto. Então, esse é o projeto. Então, nota ao pé de página. Interrompendo a nota ao pé de página. Então, como é que isso se aplica ao Brasil? Parece óbvio, não é, Anderson? Parece óbvio. Se você tiver um governo, que teoricamente é um governo de centro-esquerda, mas cujas ações são todas ações voltadas para a centro-direita, se não para a direita, chega um momento em que o genérico é substituído pelo legítimo. Porque então não faz diferença. Então, ou a reação começa de imediato, Anderson, reação no campo político. Porque se nós devemos ao STF, ao TSE, que é a sua pergunta, a impossibilidade do Bolsonaro ter seguido adiante, porque ele não conseguiu manietar o judiciário, e aqui, Anderson, palmas para o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro deu uma lição para o mundo. Isso tem sido cada vez mais reconhecido no mundo inteiro. O estudo de caso do judiciário brasileiro como um estudo de caso contra a autocracia. 1. 2. Do ponto de vista da ordem econômica, o judiciário brasileiro é completamente neoliberal, Anderson. A justiça do trabalho praticamente está desaparecendo nesse país. Todas as decisões do Supremo Tribunal Federal relativas à justiça do trabalho são decisões que favorecem o capital em detrimento do trabalho. E não somente isso, Anderson. Por exemplo, num caso como o do Arthur Lira, que está na liderança do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, o Arthur Lira, você lembra do kit robótica? Sim. O kit robótica não levou o Arthur Lira à prisão porque o Gilmar Mendes mandou sustar as provas. Porque parece que, de fato, houve uma prova que foi colhida de maneira não lícita, e essa prova teria contaminado todas as outras. Ele mandou destruir as provas colhidas no caso do kit robótica do Arthur Lira. O Arthur Lira hoje não enfrenta problemas sérios com a justiça porque foi livrado pelo Gilmar Mendes, o mesmo Gilmar Mendes que foi uma figura fundamental de denúncia tanto do lavajatismo quanto do bolsonarismo. Então, só dá para confiar em quê? Só dá para confiar na conscientização e na politização do povo. Qual me parece ser o principal problema do governo do presidente Lula? É aceitar passivamente a despolitização. Falta politizar a gestão pública. O governo Lula já fez coisas muito importantes. Você não vê o governo vindo para a televisão para dizer isso para as pessoas. Vou dar um único exemplo. Será que você consegue para mostrar para a audiência? Eu vou dizer para você assim. Olha, coloque aí no Google, por favor. UOL, Dona Márcia, Bolsa Família, 2 proteínas por dia. Achou? Vou colocar aqui na tela, professor. Achou? Que bom. Mostra aí, por favor. Deixa eu ver se é o que eu estou pensando. O que eu achei aqui foi um artigo, aqui, uma reportagem do Bolsa Família, mãe troca ovo por peixe e carne. Isso, por favor. Isso é de 2023. Se eu não me engano, se a minha memória não falha, essa matéria é de abril de 2023. Está aí na tela. Olha aí. Vê se não é de abril de 2023. Exato, 4 de abril de 2023. Vamos lá, Anderson. Que matéria é essa? Anderson, eu li essa matéria. Parabéns ao Carlos Madeiro. Eu nunca esqueci dessa matéria, Anderson. Quando eu a li, eu fiquei profundamente comovido, Anderson. Que matéria é essa? É a seguinte. Quando o Lula, antes do Lula assumir, ele fez um acordo com o Arthur Lira que permitiu uma PEC emergencial. Você se recorda? Sim. E o acordo é que o PT não disputaria a presidência da Câmara. O Arthur Lira seria, na prática, confirmado na sua reeleição para a presidência da Câmara, e a PEC excepcional para o governo permitiu que o Bolsa Família passasse a R$600 no orçamento, e mães solo, ou seja, mães solteiras, ganhariam 2 vezes o Bolsa, com mais de um filho, ganhariam 2 vezes o Bolsa Família, R$1.200 por mês, e com previsão para os 4 anos do governo Lula. Pois bem, a dona Márcia Maria da Silva, de 31 anos, com 6 filhos, Anderson, 6 filhos. Nessa entrevista, ela diz, eu fiquei profundamente comovido, Anderson, que ela vive o melhor momento da sua vida. Porque ela jamais imaginou que ela teria condições de oferecer para os seus filhos 2 proteínas por dia. Se no almoço eles têm ovo, no jantar eles têm peixe. Se no almoço eles têm carne, no jantar eles têm ovo. Se no almoço eles têm frango, no jantar eles têm peixe. E ela diz que ela nunca imaginou que ela seria capaz de oferecer para os filhos
2 proteínas por dia. Anderson, isso é Brasil profundo. E essa é a demonstração concreta do que o que um governo de frente ampla pode fazer. Porque para o Paulo Guedes, essa notícia é uma não notícia. Agora, vamos lá, Anderson. Eu li esta matéria em abril de 2023, nunca esqueci. Agora me responda algo que a audiência pense. Como é possível que nunca ocorreu a Secretaria de Comunicação do governo e fazer um filme com a dona Márcia? Não de exploração política, fazer um filme com a dona Márcia, colocar lá uma câmera e bater papo com a dona Márcia enquanto ela está cozinhando o peixe ou a carne. A felicidade dessa mulher que pela primeira vez na vida pode oferecer para os filhos 2 proteínas. Como é que a dona Márcia não foi para Brasília com os 6 filhos tomar café da manhã com o presidente, com a primeira-dama? Percebe, Anderson? Nós ficamos sempre reféns da extrema-direita. Nós perdemos a nossa vida, o nosso imaginário. Nós não falamos de literatura, nós não falamos de cinema, não falamos de música. Nós falamos apenas de Nicolas Ferreira, essa figura lamentável. Há muitas donas... Anderson, segundo exemplo. Eu estive há um mês atrás, estive em Quixeramobim, na casa do conselheiro, do Antônio Conselheiro. Lá em Quixeramobim é um grupo de jovens, Anderson, jovens, que fazem um trabalho cultural notável na direção da Casa Antônio Conselheiro. Realizam há mais de 20 anos as jornadas Antônio Conselheiro, na época do nascimento do Antônio Conselheiro. Convidam pessoas de todo o Brasil. Eu tive a honra de ir para Quixeramobim participar. E como sempre faço nessas ocasiões, eu sempre procuro ir numa escola pública. E o Ceará tem uma escola de tempo integral, que é um orgulho tão grande do Ceará que está inscrito no nome. Então é assim, olha, a escola de ensino é EMTI, Escola de Ensino Médio Tempo Integral, aí vem o nome da escola. Mas tudo é isso, escola... E queriam me levar para almoçar num restaurante. Eu falei, não, vou comer com os alunos aqui no bandejão. Professor, pessoal, adoro comida de bandejão. E gosto mesmo, Anderson. A melhor maneira de ver como o estudante é tratado é você comer no bandejão da escola. É a melhor maneira que você... Universidade, eu viajo para a universidade, eu posso ir no bandejão? Eu quero ver como é que os alunos comem. Você vê tudo ali, no cuidado com a comida. E olha, feijão, arroz, salada, alface, tomate, um frango e macarrão. Tá bom, não tá, Anderson? Sobremesa. E tudo gostoso, comida caseira, ótimo. E comecei a conversar com os alunos. Eu não sei como surgiu a conversa do Pé de Meia, do programa Pé de Meia, que é uma das grandes conquistas do governo Lula. Anderson, uma aluna se levantou, o sorriso se iluminou, e ela me explicou o que era o Pé de Meia, porque nessas ocasiões sempre eu digo assim, me explica como é que é o Pé de Meia. Eu quero ver o que as pessoas entendem dos programas. Anderson, em 5 minutos ela me deu uma explicação maravilhosa do Pé de Meia. Eu disse, professor, eu ganho R$200 por mês para livro, pesquisa. Eu ganho R$200, professor. Quando eu terminar, como o programa começou, eu já estava no 3º ano, eu vou ganhar R$1.000. Quando eu concluir, eu tenho lá R$1.000 para minha poupança. Assim, professor, eu tenho um tempo para pensar no que eu vou fazer na vida. Ela falou assim, mas olha, a minha amiga aqui, que está no 1º ano, professor, quando terminar, ela vai ganhar R$3.000. É R$1.000 por ano, 1º, 2º e 3º ano. Ela disse para mim, professor, você imagina, se as duas se unirem, elas abrem um negócio com R$6.000 em Quixeramobim. Anderson, você escutou o que eu falei? Espontaneamente essa aluna me falou isso. Agora, como é que não ocorreu a ninguém da Secretaria de Comunicação do governo ir para Quixeramobim, ou para Mossoró, ou para o Cariri, ou para Caxias, ou para Diadema? Entrevistar, falar com as pessoas, escutar. Anderson, foi uma coisa comovente, a alegria dessa aluna, a plena consciência, o conhecimento profundo do programa, a projeção para as amigas. Percebe, Anderson? Como é possível que isso não seja feito? Há muitos problemas, inclusive de comunicação no governo, ainda que eu acho que o centro das questões não seja, de fato, a comunicação. Ainda eu considero que há uma ação muito tímida do Estado brasileiro no sentido de promover mudanças efetivas, fortalecendo a lógica do neoliberalismo aqui no nosso país. O senhor muito bem tocou nisso, inclusive, ao longo do nosso papo. Mas eu estou de olho no relógio, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista daqui a pouquinho, professor. Eu queria tratar
o senhor muitas vezes citou aqui ao longo do nosso papo o Nicolas Ferreira, né, o deputado bolsonarista que tem um amplo alcance nas redes digitais com os vídeos que ele grava, inclusive esse aí envolvendo o INSS, a fraude no Instituto, já teve mais de 100 milhões de visualizações. O fato é que a extrema-direita é uma força política, ou a força política mais relevante no cenário político do nosso país, muito além da esquerda, obviamente, não há dúvidas a respeito disso, nas ruas e nas redes. Eu queria trazer uma pergunta aqui para o senhor que vira e mexe se repete aqui no nosso programa, mas ela é necessária. Como é que a gente consegue combater essa estratégia da extrema-direita, especialmente no que diz respeito a esses vídeos aí que acabam viralizando, enfim, como é que a gente pode enfrentar o bolsonarismo nas ruas e também nas redes, professor? Eu acho que não será mais enfrentar o bolsonarismo, Anderson. Eu acho que nós vamos ter que enfrentar agora uma nova extrema-direita. É uma extrema-direita que se tornará mais forte porque manterá o legado do bolsonarismo sem ser refém de Bolsonaro. Será uma extrema-direita muito mais associada de forma orgânica à teologia do domínio de certas lideranças evangélicas, nada a ver com os 40 milhões de evangélicos e evangélicas que são nossos irmãos e irmãs e merecem ter a sua fé respeitada. Eu me refiro a líderes evangélicos que deturpam o repertório bíblico para ganho financeiro e vantagem política. Eu me refiro a Nicolas Ferreira, a Silas Malafaia, a Magno Malta, a Damaris Alves, a Michele Bolsonaro, a André Valadão e tutti quanti. São todas pessoas que utilizam do repertório bíblico e da fé alheia para proveito próprio. Ao seu tempo, serão devidamente punidas, de uma forma ou de outra. E essa nova extrema-direita é uma nova extrema-direita que tem como principal representante Nicolas Ferreira. A diferença básica é que se o Bolsonaro pensa apenas em si, em salvar a própria pele e, sobretudo, apenas em sua família, essa nova direita é uma extrema-direita de ocupação de espaços. Eles ocuparam espaços no Conselho Tutelar, eles dominaram o Conselho Federal de Medicina, eles disputaram e conquistaram várias seções regionais da Ordem dos Advogados do Brasil. O que é espantoso, porque a OAB foi um baluarte na luta contra a ditadura militar no Brasil, chegou a ter como presidente da OAB Raimundo Faoro. E a extrema-direita agora o que pretende é ocupar o Senado antes de voltar à presidência da República. O que nós enfrentamos agora é muito mais perigoso e insidioso do que o bolsonarismo. Não enfrentaremos mais o bolsonarismo, Anderson. O bolsonarismo está num estertor. Eu supunha que o bolsonarismo permaneceria mesmo sem Bolsonaro, mas me parece cada vez mais improvável que isso ocorra, porque na tentativa desesperada de salvar Bolsonaro, o bolsonarismo queimou todas as pontes, estabeleceu uma fratura irreversível com o judiciário, e mesmo no meio político, o bolsonarismo deixou claro que ou sujeição completa ao Bolsonaro ou aniquilação. E nada hoje interessa mais à extrema-direita no Brasil do que a condenação a mais célere possível do Bolsonaro. Farão discursos contrários para ter o espólio eleitoral, mas na prática estão felizes da vida que o Bolsonaro vai sair do caminho. Isso tornará a extrema-direita mais forte, não mais fraca neste país. O que exige, mais uma vez, que o governo finalmente compreenda isso, que haja uma modificação de rumos real. Modificação de rumos. Sem dúvida. Eu acho muito pouco provável, sinceramente, que isso aconteça diante do quadro que está colocado, que haja uma mudança real de rumos nessa gestão. Para a gente fechar aqui, professor, eu citei mais cedo esses artigos aí que o senhor escreveu, uma série de artigos que o senhor produziu recentemente, citando essa espécie de pinochetização do Brasil tocada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais a respeito disso, quais as semelhanças que existem na atuação do governador de São Paulo com o ex-ditador chileno, enfim, detalhe aqui para a gente, por favor, como é que o senhor traça esse perfil aí relativo ao Tarcísio de Freitas? Seria sintético, então. Podemos até voltar um dia para falar só sobre isso. Seria sintético. No dia 11 de setembro de 1973,
um acontecimento que precisa ser resgatado na sua dimensão profunda teve lugar no Chile. Foi o golpe militar que levou à morte do Salvador Allende e à imposição de uma das mais brutais ditaduras do século XX, a ditadura do Augusto César Pinochet, do Pinochet. E foi um laboratório de imposição violenta de uma ordem neoliberal, como não havia acontecido ainda no século XX. Singapura seria um caso similar, mas Singapura tem uma história muito peculiar, é difícil comparar com o Chile. Do que se trata da pinochetização? Vamos lá. Do que se trata? E vocês verão o Estado de São Paulo aparecer na sua frente. Do que se trata? É da retirada progressiva do Estado da sua função social. A substituição do Estado pela palavra fetiche que estava sempre na boca do Paulo Guedes e dos ministros do Bolsonaro, a voucherização do serviço público. Escola pública, para quê? Voucher para a escola privada. SUS, por que SUS? Voucher para comprar plano de saúde. Ou seja, a retirada progressiva e radical do Estado de toda a função social. O segundo passo é relacionado a esse. Privatização dos ativos da União. A União ter controle sobre água? Para quê? Vamos privatizar a água. A União ter controle sobre o petróleo? Para quê? Vamos privatizar a Petrobras. A União ter alguma espécie de interferência no sistema financeiro? Para quê? Privatizar a Caixa Econômica e Banco do Brasil e todos os correlatos. Terceiro, supressão radical dos direitos do trabalho. No Brasil, iniciado com Michel Temer e levado adiante na reforma da Previdência. Em relação à Previdência, privatização da Previdência, como aconteceu no Chile. O que levou no Chile é uma estatística brutal. O maior número de suicídios de pessoas idosas aconteceu no Chile. Por quê? Porque com a privatização da Previdência, havia os idosos chilenos que não eram ricos, tinham uma escolha de sofá impossível. Ou pagava aluguel, ou comprava remédios, ou pagava plano de saúde, ou se alimentava. As 4 coisas ao mesmo tempo não era possível. Houve um crescimento exponencial de suicídios de idosos no Chile, porque não podiam continuar vivendo. Projeto político autoritário, militarização do cotidiano, ou seja, escola cívico-militar, polícia militar e guarda municipal com poder de exército, isto é, eliminação do outro, do adversário. É isto. E em São Paulo, o plano de poder para 2026, eu vou publicar um livro ano que vem que se chama assim, Plano de Poder, 2 pontos, Teologia do Domínio e Militarismo. É isto. E em São Paulo, a Polícia Militar de São Paulo está se tornando cada vez mais a Polícia Militar a Polícia da Universal, Anderson. Eles realizam reuniões de batalhões dentro de igrejas, dentro de templos da Igreja Universal, Anderson. Uhum. É isso o que representa o projeto de pinochetização do Tarcísio de Freitas. É um projeto aberto, descarado, que não tem medo de dizer o seu nome. A única forma de enfrentá-lo é se nós nos levantarmos e não tivermos medo também de dizer o nosso nome. Somos da esquerda democrática, queremos um país fraterno, solidário e justo para isto. O que nós queremos? Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Imposto de renda especial para quem ganha até R$7.000. Taxação dos mais ricos, taxação de dividendo, distribuição de terras. Um país que, de fato, um país bem-sucedido como o Brasil, que finalmente possa se tornar uma nação fraterna e solidária. Isso não acontecerá sem conflito. Conflito dentro da regra democrática, mas não acontecerá sem conflito. Luta de classe, a famosa luta de classe. O senhor citou essa situação envolvendo aí os cultos religiosos aí com policiais lá em São Paulo. A gente tratou disso aqui no programa, inclusive, há algum tempo atrás, conversando com um especialista nesse tema, essa relação que existe entre as forças de segurança e a fé, especialmente no que diz respeito a essas igrejas neopentecostais. É algo muito grave que a gente precisa, de fato, ficar de olho. Certamente a gente vai voltar a conversar aqui a respeito desse tema, viu, professor? Eu estou até pensando em formular, em produzir um debate aqui a respeito dessa questão, desse processo de pinochetização que está se dando lá em São Paulo. Mas, por hora, eu quero agradecer demais a sua presença. É sempre uma alegria enorme contar com a sua participação aqui no Faixa Livre. Alegria grande, Anderson. Uma ótima semana de trabalho e deixar o meu abraço, viu, professor? Igualmente. Para a sua audiência também, Anderson. Obrigado. Um abraço. Um abração. Até a próxima. Conversamos aqui com João César de Castro Rocha, ele que é historiador e também professor de literatura comparada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ,